Boa noite. Bom, me chamo Luiz Henrique e vou apresentar então os trabalhos de exercícios do Monteiro sobre processadores, professor Claudomiro Salles. Primeiramente ele pergunta para descrever as funções básicas de uma UCP e indicando os componentes principais dela, né? Bom, a sua função é de processar, calcular, analisar e controlar toda a atividade dentro do computador através de três operações: aritmética, movimento de dados e entrada e saída, através da unidade lógica aritmética, unidade de controle e os registradores internos. Bom, qual a função da unidade aritmética e lógica? Basicamente, ela realiza duas principais funções, que são funções lógicas, onde é feita a comparação e operações do tipo AND or NOT, e a aritmética, tais como soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, ele pergunta quais as funções da unidade de controle de um processador. Sua função é basicamente de buscar, interpretar e controlar as instruções do processador. No caso, ele busca que a instrução deve ser realizada, interpreta ela, no caso, vê o que ela está fazendo, se ela vai carregar algo na memória, se ela vai realizar alguma operação, e controla de fato para onde essa instrução vai. Na sexta questão, então, ele pergunta se seria possível realizar um projeto de um processador em que o tamanho em bits do CI fosse diferente do tamanho do RAM. Nesse caso, quais registradores deveria ser maior e por quê? Isso não é possível visto que as instruções elas ocupam a mesma memória e de tal forma que o CI repassa o endereço para onde aquela informação vai ser encontrada na memória. E essa informação que está lá nessa memória que o CI buscou vai então para ser mandada no registrador. E para isso ambos têm que ter o mesmo tamanho, não pode ter tamanhos diferentes. Na sétima questão, então ele pede para considerar um computador cuja memória principal é organizada com células de 1 byte cada uma. As instruções interpretadas pela UCP possuem três tamanhos diferentes. As do tipo A possuem 16 bits, as do tipo B tem 32 bits e as do tipo C possuem 48 bits. Considerando que o código de operação de cada uma tem um tamanho fixo igual a 8 bits e que os programas executados nesse computador são constituídos de uma mistura dos três tipos de instruções, imagine um processo prático para a incrementação automática do CI para a execução de cada instrução de programa. Bom, se levarmos em conta que a instrução tem 8 bits, a gente pode ter três casos da seguinte forma. No caso A, que no caso é o tipo A, né, se ela possui 16 bits de tamanho, a gente leva em conta então que são 8 bits de instrução e 8 de informação. E visto que a palavra tem 8 bits, aqui então teremos duas células nessa palavra. Para incrementar automático, a gente pode fazer então com que no final dessa instrução seja feita uma operação de soma, que somará mais 1 ao CI. Aqui no caso B, será bem similar ao A, e também o C também vai ser bem similar. Se ela possui 32 bits de tamanho, a gente leva em consideração que são 8 bits de instrução e 24 bits de informação. Aqui no caso, o que muda é que ao invés de duas palavras, temos 4, quer dizer, ao invés de duas células, temos 4 células por palavra. E o incremento automático também será a mesma forma, somando 1 ao final da operação. Aqui então teremos 48 bits de tamanho, sendo 8 bits de instrução e 40 bits de informação. E a nossa palavra então terá 6 células. E da mesma forma como anterior, será somado 1 ao final da operação para que tenha o complemento da soma, né? No exercício 8, então, ele pede que considere um processador cujo ciclo de instrução não possua etapa de incremento automático do valor CI, mas tendo um método alternativo para a execução do programa. Bom, um método simples, que porém seria eficaz, seria no final de cada instrução se fosse presente o endereço da próxima instrução que deverá ser chamada. Dessa forma, no final de um ciclo, será realizado um novo ciclo e assim sucessivamente. Para o 9 aqui, ele pergunta qual e onde se localiza o registrador cujo conteúdo controla a sequência de processamento das instruções de um programa. Esse nome então é o CI, que é o contador de instruções, ele fica localizado dentro do processador. Aqui então ele pede para considerar as instruções a seguir e indicar a quantidade de ciclos de memória dispendidos para realizar seu ciclo de instruções completo. Explicite a quantidade de ciclos de leitura e de escrita. Bom, pelo meu entendimento, ele fará então a leitura de R0 e de OP
e a gravação aqui de R0. Então teremos 3 ciclos aqui nesse edge. No sub será similar, fará então a leitura de R0, leitura de OP e da operação no caso, e a escrita dele também serão 3 ciclos aqui. Na soma também, o meu entendimento foi o mesmo, que será feita a leitura da operação 1, operação 2 e a escrita desse resultado da operação 1, também 3 ciclos. O incremento aqui então ele já vai fazer a leitura do R0, já fazendo a soma no caso, não vai precisar ler outra coisa, então só vai ser usado um ciclo. E aqui ele só vai fazer o carregamento no caso do R0, vai ler o R0 e vai ler o OP, operando no caso, e vai usar então 2 ciclos de leitura. No total, em todas as instruções, foram utilizados 11 ciclos. No exercício 11, então, ele vai perguntar qual registrador cujo conteúdo determina a capacidade de memória de um computador. Nesse caso é o RAM, e a capacidade dada pelo seu tamanho, e isso diz quanto a memória consegue endereçar, no caso. Quanto ela consegue endereçar de bits, no caso. Aqui na 12 ele pede para considerar um computador com 104K de células de memória, instruções de um operando tendo possibilidade de ter um conjunto de 256 instruções de máquina, considerando cada instrução tem o tamanho de uma célula, que é o mesmo tamanho da palavra do sistema, qual o tamanho em bits do ACC, do CI e do RDM, e qual o total de bits dessa memória. Bom, aqui no caso o RAM será tendo então 104K de células, será 2 elevado a 16, então 16 bits de RAM. Na instrução aqui, 256 de instrução, 2 elevado a 8, 8 bits na instrução aqui então. O nosso CI então é a mesma coisa que o RAM, 16 bits de CI. Aqui no caso ACC, vai ser então a instrução mais o RAM, será de 24 bits, que também é a mesma coisa que o RDM. E o total de bits então será de 1.5 megabit, será 104K, aqui elevado a 24 do RDM aqui e ACC. Do ACC. Eu lembro desse valor aqui. Para esses 3 então, ele pede um computador que tem um RAM de 16 bits e um barramento de dados de 20 bits. Possui instruções de operando todos os tamanhos de uma célula de memória e de mesmo tamanho da palavra. Ele foi adquirido com apenas uma placa de 4K de memória. Ele pergunta então, qual o tamanho em bits do RDM e do CI? Bom, o nosso RAM é igual ao nosso CI, que é igual a 16 bits. E o RDM aqui então, no nosso barramento de dados, será de 20 bits. Aqui ele pergunta então se seria possível aumentar a capacidade dessa memória e até quando, e até quanto no caso por quê. E sim, seria possível aumentar, visto que o RAM suporta até 64K, no caso 2 elevado a 16 bits no caso. Como já tem 4K de memória, seria apenas possível colocar mais 60K de memória nessa máquina. Para o exercício 14 aqui então, ele pergunta sobre um computador que possui um conjunto de 128 instruções de um operando, supondo que sua memória tem a capacidade de armazenar 512 palavras e cada instrução tem o tamanho de uma palavra do processador e palavra de memória, responda as perguntas a seguir. Qual o tamanho de bits do RAM, do RDM, do RI, do CC e do PC? Bom, do RAM é a mesma coisa que o CI, então são 512 palavras igual a 9 bits, no caso 2 elevado a 9. Do conjunto de operações, no caso, são 128 instruções, são 7 bits, 2 elevado a 7, no caso. Então, do RDM, do RI, do CC, do PC, serão 16 bits, o tamanho deles. Tudo com informações dadas aqui da questão, trabalhadas no caso. Para B aqui, então, ele pergunta qual a capacidade de bytes da memória, tendo então 512 das palavras e 16 aqui de 128, no caso, 128 elevado a 16, teria aqui então 8.072 bits, que é a mesma coisa que 1 KB. Bom, e se alterarmos o tamanho da instrução para 17 bits, mantendo inalterado o tamanho do RAM, quantas novas instruções poderiam ser criadas? Levando em conta que a gente tem 17 bits de instrução e 9 de RAM, faremos o seguinte: 17 menos 9, vamos obter então 8 bits. 2 elevado a 8 será então 256 instruções total. No caso anteriormente aqui, a gente pode perceber que temos 128 instruções. E aqui no caso então,
Aí a gente vai ter agora mais 128, ou seja, será possível ter mais 128 instruções novas. No 15, então, ele pergunta quando se fala de um determinado microcomputador A, é um microcomputador de 8 bits, que com outro micro B é de 16 bits. Aqui estamos referindo ao tamanho da célula de MP ou ao tamanho da palavra, e qual a base desses dois conceitos. Está referindo então ao tamanho da palavra, onde a célula é a parte da memória em que é armazenadas as informações, sejam instruções ou dados, e já o conceito de palavra se refere ao que o processador pede e até a informação que pode ser composta de uma ou mais células. Aqui então ele pede para que seja considerado um computador que possua uma OCP, como com o PC, ou no caso CI, de 6 bits, e IR ou RI de 38 bits. Suas instruções então possuem 2 operandos do mesmo tamanho, 16 bits cada, além do código de operação. Qual o tamanho da instrução? Bom, a instrução, ou RI, tem um tamanho de 38 bits. E qual o tamanho do campo de código de operação? O tamanho do campo do código é de 6 bits, visto que temos 38 bits de IR menos 32 bits de CI. Por que 32 bits de CI? Porque a gente tem aqui então 16 bits, né? E são 2 operandos no caso de 16 bits. Então no caso são 32 bits, que é igual a 6 bits aqui então do campo de operação. Considerando que a configuração base dessa máquina é de 16 bytes de memória, até que tamanho pode ser expandido? Se a gente levar em conta que o nosso RAM tem 16 bits, a gente tem a possibilidade de até 64K de memória. Porém, se já tivermos 16K colocados na máquina, a gente pode adicionar nessa máquina 48K de memória. Aqui então ele mostra uma figura que ilustra uma memória de 256 células. Em cada célula ou palavra contém 16 bits. Nessa figura, cada retângulo simboliza uma célula de memória, no caso aqui os retângulos, né, células de memória. E o número hexadecimal que está dentro do retângulo, no caso os números aqui, representam, no caso, a localização, no caso o conteúdo aqui que está dentro dessa cada célula. Ele pergunta aqui primeiro, qual a capacidade total de memória em bits? Se são 256 células, 16 bits, temos então 4K bits de memória principal. Aqui então, supondo que no início de um ciclo de instrução o conteúdo do CI seja hexadecimal A5, no caso essa linha aqui, e cada instrução ocupa uma única célula, qual será a ação que será executada? Bom, será executado o conteúdo de A5, que é igual a C1305. No caso, C1305 ou CB05, porque esse livro tem um probleminha com o número 13. Onde deveria ser B, ele colocou 13 por algum motivo. Seria então CB05 ou C1305. Aqui então ele pede, supondo que o conteúdo do RAM do registro de endereço na memória que tem o valor hexadecimal de FD, no caso FD está aqui, que um sinal de leitura seja enviado do valor CP para a memória, qual deverá ser o conteúdo do RDM, do registro de memória, ao final do ciclo de leitura. O conteúdo está no RDM, então deverá ser esse valor aqui de 4040, que está aqui no FD. 18 então ele pergunta a diferença entre processamento sequencial e pipeline. Basicamente a diferença é que, enquanto no processamento sequencial a gente tem instruções executadas atrás de cada instrução. Instrução 1, 2, 3, 4, tudo em sequência. Já no pipeline não, eu tenho várias instruções executadas de forma paralela, assim eu tenho mais eficiência e velocidade, e é o que é utilizado basicamente hoje em dia. Não processamento sequencial, que é uma coisa bem datada já. Ele pede então na questão 19 que seja considerado um processador que possui um CI com largura de 32 bits e tem um conjunto de 61 instruções. 2 tamanho fixo igual a 32 bits, e o processador é ainda constituído por 60 registradores de dados para armazenamento de valores inteiros, todos com 32 bits de largura, e 20 registradores de 34 bits de largura para armazenamento de valores ponto flutuante. Bom, se a gente levar em conta que ele diz ali em cima que o tamanho fixo de todas as instruções é igual a 32 bits, a gente vai levar em conta que são 32 bits de campo, né, para as operações. E aqui na C, ele pede considerando as instruções que manipulam com dados de armazenamento de registradores, de qual deverá ser o tamanho da largura mínima do endereçamento dos registradores inteiros, que ele dá aqui então para a gente que são 32 bits. No caso, faltam algumas questões aqui, porque eu não me dei muito bem com elas, porém eu creio que devo ter conseguido mostrar que
não estou tão carente na disciplina, e também tem a parte do simulador do CP8E, caso seja necessário, eu posso fazer uma simulação, uma apresentação ao vivo dele de forma mais aprofundada. E basicamente é isso aí. Muito obrigado por tudo. Falou. Boa noite.